Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, como muitos de vocês sabem, ontem foi aprovada a reforma da Previdência em segundo turno pelo Senado, ou seja, finalmente, né, depois de vários anos, vários presidentes tentando, foi aprovada uma proposta de reforma da Previdência que coloca basicamente uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 para homens, lembrando que existem algumas exceções, né, casos de policiais, professores, enfim, tá? Mas foi uma reforma, assim, considerada bastante importante pelo mercado, tanto que a nossa bolsa de valores subiu e o nosso dólar caiu. Os investidores gostaram dessa notícia. Mas o Brasil não parou por aí. O Brasil está querendo aprovar, pelo menos assim no futuro próximo, uma reforma tributária e uma reforma também administrativa. O que seria uma reforma tributária e principalmente administrativa que está sendo colocada em primeiro plano pelo nosso governo? Quer saber o que é isso? Quer saber muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim. Tudo para se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, ó. Essa reforma administrativa nada mais é do que a gente percebe, foi até uma notícia dada pelo Banco Mundial, que o Brasil ele tem o gasto com os servidores federais mais ou menos custando o dobro do que a iniciativa privada. Muito cuidado com essa análise, por quê? Porque ela é muito perigosa se a gente não analisar profundamente. Vamos lá, ó. O Brasil, ele tem um estado inchado? É óbvio que não. Ah, não, professor, tem sim, eu vejo notícias, tá? Muito cuidado, por quê? Se você vai, por exemplo, num posto de saúde, você acha que tem muitos médicos? Se você vai numa repartição pública, tem muitos funcionários? Se você vai, por exemplo, eu fui na subprefeitura da saúde recentemente e existia um déficit de funcionários muito grande porque se aposentava e depois não contratava mais pessoas. Por quê? Porque o estado está em crise e tal. Então, não existe um estado inchado. O que existe é uma má remuneração, uma má distribuição da remuneração, aliás, para esses funcionários. Como assim? Existe um elitismo do funcionarismo público que recebe muito e tem muitos direitos acima do que o restante dos funcionários da iniciativa privada. E isso é o que deve ser combatido por essa reforma administrativa. O Paulo Guedes ele já anunciou que ele pretende deixar mais parecido a remuneração da iniciativa privada com a iniciativa pública, com a iniciativa federal, e acabar com a estabilidade de carreira. Uma coisa que eu particularmente não concordo muito, por quê? Porque você ter uma estabilidade de carreira em iniciativa estatal, no governo federal, é importante, porque aqueles funcionários, eles não são de governo, eles são funcionários de Estado, são coisas diferentes. Estado é o Estado brasileiro, ele fica. Governo é quem está adotando as políticas que vão ser feitas durante aquele período de 4 anos, ou 8, né, se ele for reeleito. Então imagina, todos os governos eleitos, eles vão tirar todos os funcionários para colocar novos funcionários que pensem de acordo com eles, e aí você vai ter um governo muito mais ideológico, que vai conseguir controlar toda a máquina pública. Não, o cara tem que estar lá porque ele estudou, porque ele passou por um concurso, porque ele é qualificado para exercer aquele cargo. Claro que, galera, colocar, por exemplo, algum tipo de medição, não juro para vocês que eu não sei exatamente como fazer isso, de maneira que não fique muito falso, muito artificial. Alguma maneira de medir a produtividade dessas pessoas seria também interessante, claro. Só que é difícil a gente pensar nisso de uma maneira, como que a gente vai medir a produtividade de um trabalhador sem ser de uma questão ideológica. Isso é fato aí para os nossos governos, né? Para o nosso Ministério da Economia e por aí vai. Outra coisa que pretende ser mudada também na reforma administrativa do nosso país é a mudança do nosso pacto federativo. Vamos lá, o que seria esse pacto federativo? O pacto federativo é a maneira como os nossos impostos eles são distribuídos para municípios, estados e União, e quem vai ser o responsável por fazer a incidência desses tributos. Como assim, por exemplo, ó? A gente sabe que dentro dos nossos impostos hoje, cerca de 80% ele vai para a vida pública, para a iniciativa federal, tá? Só que existem muitos gastos que são feitos por municípios e estados. Só que os municípios que ficam com cerca de 5% e estados com cerca de 15%, eles não têm dinheiro para fazer, por exemplo, a zeladoria da cidade, para cuidar da educação básica, para cuidar de manutenção, por exemplo, do município, para fazer, por exemplo, a questão dos corredores de ônibus, para fazer o transporte público. Tudo isso fica a cargo de estados e municípios, só que eles têm isso de dinheiro. Aí o que acontece? Como 80% está na mão da iniciativa federal, estados e municípios têm que pedir dinheiro para a iniciativa federal, eles ficam endividados e, convenhamos, independente do governo. Vamos pegar, por exemplo, um governo do PSL, então um governo do PT, por exemplo. Aí tem uma prefeitura do Rio de Janeiro que tem um governo do PT. O presidente, obviamente, vai olhar com muito melhores olhos, investir naquele município, dar dinheiro para aquele município, uma causa ideológica, porque você vai fazer uma base eleitoral do PT, que vai voltar do PT ali para município, para prefeito, depois para presidente, coisa que valha. Do PSL é a mesma coisa. Pô, vamos ajudar os estados que tem uma ligação política com a gente. Agora, os estados de esquerda, pô, vamos deixar os caras
caras de lado, porque daí os presidentes, os prefeitos, os governadores são derrotados e a gente consegue colocar mais base eleitoral ali. Além de tudo, a gente cria estados e municípios completamente endividados com a União, sendo que essas dívidas têm que ser constantemente renegociadas, não consegue pagar o funcionarismo público, ou seja, é um absurdo o dinheiro estar tão concentrado assim na mão da União. E convenhamos que você confia na nossa União nesse momento? Eu pelo menos não confio. E também não é nesse momento, em todos os momentos, né? A gente deixar muito dinheiro na mão de poucas pessoas, não que isso causa, mas isso favorece, dá aquela pulguinha atrás da orelha para os processos de corrupção que acontecem a nível federal. Tudo bem? Então, o Paulo Guedes, o Bolsonaro e o Rodrigo Maia já falaram que é mais simples votar a reforma administrativa. Eu sou bem cético em relação a isso, porque mexe muito com o privilégio do funcionalismo público federal, que tem ligação com o deputado, com o senador, com as pessoas que vão votar o projeto, mas eles dizem que é fácil, né? Que vai ser aprovado ainda em 2019, lembrando que a gente está no finalzinho de outubro e que, convenhamos, o nosso Congresso trabalha até no começo de dezembro. Eu, galera, até apostaria coisas aqui com vocês, mas não vou apostar para, enfim, vamos dar um voto de confiança ou não, tá? Para esse governo. Uma reforma tributária que está sendo colocada agora para 2020, penso eu que seria até mais necessária que uma reforma administrativa. Os dois são necessários. A nossa carga tributária hoje, ela é muito desigual, por quê? Porque ela incide muito sobre o consumo, que não distingue classe social, e existe pouco imposto de renda, e muito imposto nos serviços também. Isso dificulta a contratação, é um imposto que aumenta a desigualdade social, porque o imposto sobre o consumo, ele incide da mesma maneira para o pobre e para o rico, percebe? Então, assim, é um imposto muito ruim e muito complexo para ser feito. Uma reforma tributária hoje está sendo discutida pelo Congresso, não uma reforma tributária que onere os mais ricos. Isso, galera, dificilmente vai passar, infelizmente, tá? Penso eu que a gente é uma mãe para as pessoas mais ricas na questão do imposto de renda. A gente acaba onerando nos serviços, que deixa os trabalhadores mais caros e aumenta o desemprego. A maneira mais burra de cobrar imposto. Mas pelo menos uma reforma tributária que simplifique a carga tributária, deixe mais simples, isso vai trazer um custo, uma redução de custos muito grande para o empresariado, gerando mais emprego, gerando melhora da qualidade de vida, e seria muito mais essencial, penso eu, nesse momento, que uma reforma administrativa. Mas enfim, a reforma administrativa fica para 2019 e a reforma tributária para 2020. Belezinha, galera? Deu para entender? Se vocês entenderem, então, já deixa o like, se inscreve no canal, e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!